Desesperada e com medo do seu marido morrer, Michele Bolsonaro pede socorro após ver Bolsonaro passando mal dentro de casa. Eu vou trazer para vocês essas informações que são realmente fatais e que podem tirar a vida de Bolsonaro. Vocês sabem que esse ex-presidente, ele está com 70 anos, já passou por várias internações, já passou por várias cirurgias e continua tendo sequelas de tudo aquilo que aconteceu e vem acontecendo através dos anos. Bolsonaro não tem uma saúde boa e isso pode livrá-lo da prisão, da penitenciária. E claro, vendo o sofrimento de Michele Bolsonaro, entendendo que o seu amor, o amor da vida dela está padecendo e pode vir a óbito, é assustador. Eu vou trazer para vocês então os detalhes dessa notícia e o que aconteceu nas últimas horas. E não só isso, tá, gente? Se Alexandre de Moraes, o ministro, que eles dizem que persegue o Bolsonaro, o que ele fez? Ele autorizou o Bolsonaro a ser levado às pressas para o hospital. Foi um momento de emergência. Vamos então a todos os detalhes e nós sabemos, que nesse momento a situação de Bolsonaro não tem sido fácil, principalmente depois que ele teve aí os seus direitos de se candidatar retirados, Infelizmente ou felizmente, depende da sua posição política, o Bolsonaro hoje não pode ser candidato a uma eleição, ele teve os seus direitos cassados, isso por 8 anos, e todas as acusações que caem sobre as costas de Bolsonaro pode levá-lo a uma prisão de 40 anos. Aliás, ele já está preso, gente? Só que dentro de casa, com uma tornozeleira eletrônica, e eu acredito que os eleitores de Bolsonaro, ninguém esperava por algo desse tamanho, mas infelizmente está acontecendo, e a cada dia que passa a situação piora. E não podemos esquecer, o filho do Bolsonaro, o Eduardo, está nos Estados Unidos, fazendo com que o país seja taxado, o Brasil perdendo bilhões e bilhões de reais graças à movimentação do Eduardo ali naquele país. E muitos dizem, Eduardo Bolsonaro, o filho de Bolsonaro que está nos Estados Unidos, pisando em solo brasileiro, poderá ser preso também. Enfim, uma situação que eu acredito que ninguém esperava, mas aconteceu. Eu vou trazer para vocês então, a partir de agora, todos os detalhes, vindo diretamente de Brasília, onde se encontra Bolsonaro nesse momento, e o desespero de Michele Bolsonaro, vendo o seu esposo doente e sem poder fazer nada nesse momento. Mas antes que eu traga para vocês essas informações, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e mais uma vez gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, mais de 175 milhões de visualizações. Bem, vamos então direto ao assunto, gente. Desesperada, Michele Bolsonaro pede socorro. Com crises de soluço, Bolsonaro pede para deixar prisão domiciliar e passar por exames. Advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente faça exames. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, informou esta manhã ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente precisa passar por novos exames médicos para reavaliar sintomas de refluxo e soluços refratários. Os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro seja autorizado a deixar a prisão domiciliar para passar por uma avaliação médica. Segundo a defesa, os exames deverão durar entre 6 a 8 horas. A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticos e ou medidas terapêuticas adicionais, escreveram os advogados. Moraes, o Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente e autorizou a realização de exames. O ministro, no entanto, cobrou a apresentação em até 48 horas de atestado de comparecimento de Bolsonaro ao Hospital DF Star em Brasília. Entre os exames indicados estão coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia. A avaliação foi indicada pela equipe médica que acompanha Bolsonaro. A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários,
bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante, ou seja, o Bolsonaro, escreveu a defesa. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após descumprir restrições impostas pelo Supremo. Na decisão que determinou a prisão, Moraes afirmou que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, incluindo seus 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso direto dos seus perfis, burlou de forma deliberada a restrição imposta anteriormente. Medidas cautelares contra Bolsonaro. Gente, prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, proibição de visitas não autorizadas, proibição do uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros, proibição de contatos com embaixadores e autoridades estrangeiras, proibição de contato com réus e investigados, proibição do uso das redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Essa é a situação de Bolsonaro, que deve ficar no hospital, pelas próximas horas para fazer aí os seus exames, e esperamos que tudo dê certo, gente? É triste a situação que ele tem passado, mas, nós não podemos decidir. O que tem que decidir é a justiça, se ele fez as coisas corretas ou erradas, e que se há uma culpa, que pague aí pelos seus delitos, gente? Só que, mesmo passando mal, o Bolsonaro, ele fez um apelo final a Moraes para tentar se salvar na ação do golpe. Réus entregam as alegações finais e o ministro passará a elaborar o seu voto. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ontem, quarta-feira, sua absolvição no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele é acusado de liderar a conspiração para impedir a posse de Lula do PT após as eleições de 2022. A defesa do ex-capitão encaminhou suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal. Em um documento de 38 páginas, alega não haver provas de que ele tenha agido para impedir a transição de governos e que os atos de 8 de janeiro de 2023 não têm relação com ordens do ex-capitão. Jamais houve qualquer intenção de impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, diz um trecho do documento. O ex-presidente, de fato, poderia facilmente ter empregado meios disponíveis para dar continuidade nas ações que lhe são creditadas, mas não o fez. A defesa sustenta que a denúncia da Procuradoria-Geral da República não se baseia em elementos concretos. A acusação atribui 5 crimes a Bolsonaro: golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, danos qualificados, deterioração do patrimônio tombado e organização criminosa armada. Que situação que o Bolsonaro se envolveu, gente? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação. Bolsonaro aí dando seus últimos passos para que ele se salve dessa. Tá difícil, gente? Tá difícil. Eu acredito que o Bolsonaro sim será preso. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar preso, principalmente porque agora aparece esse monte de problemas de saúde, que provavelmente sejam aí situações que o ajudarão, no final das contas, a ficar menos tempo atrás das grades. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a situação, o sofrimento de Michele Bolsonaro, vendo o marido dela, o amor da vida dela, o homem que ela sempre sonhou para a vida dela, padecer com tantos problemas de saúde. Claro, vamos estar orando para que Deus faça o milagre na vida dele e que tudo dê certo no final das contas. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!